Presidente da República em Bruxelas, chefe de Estado participa em reunião de alto nível da Aliança Global de Vacinas. Cimeira de Negócios dos Estados Unidos da América-África, 17ª edição, encerra hoje em Luanda. Reunião da NATO, situação no Médio Oriente e na Ucrânia, domina a agenda do último dia de encontro. Boa tarde, Angola. Mais uma vez, boa tarde, Angola. Bem-vindo à atualidade informativa no Hoje Notícias, edição de quarta-feira. O Presidente da República, João Lourenço, e também da União Africana, participa hoje em Bruxelas numa reunião de alto nível da Aliança Global de Vacinas, instituição conhecida mundialmente como Gavi, criada há 25 anos para proteger por meio da vacinação as crianças do mundo todo contra doenças infecciosas. O chefe de Estado angolano e líder da União Africana vai discursar também nesta mesma reunião. Ainda hoje, o chefe de Estado deve participar igualmente numa sessão sobre os próximos tempos na agenda da Gavi, na qual estão previstas as intervenções de altas individualidades, como o Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o Presidente do Conselho Europeu, António Costa, Bill Gates, Presidente da Fundação Gates, e José Manuel Durão Barroso, Presidente do Conselho da Gavi. Trata-se de um evento de grande impacto e decisivo para o futuro da Aliança Global de Vacinas, visto que será ali em que os doadores poderão fazer as suas promessas de novas contribuições. A própria Gavi poderá anunciar os próximos compromissos dos países apoiadores dela, como é o caso de Angola, que vai partilhar com os presentes as suas políticas e compromissos para aumentar o acesso da sua população ao sistema de vacinação. Delegação norte-americana que participa da Cimeira Estados Unidos da América-África reafirmou a abertura das linhas de investimento para os setores da agricultura, energias e águas, infraestruturas e tecnologias em Angola. Durante uma conferência de imprensa, os americanos anunciaram no terceiro dia da Cimeira mais investimentos para o corredor do Lobito. Os representantes da administração Trump colocaram acento tónico para reafirmar a intenção dos Estados Unidos da América em ampliar a sua presença empresarial em África. A Agência de Desenvolvimento e Comércio dos Estados Unidos da América promete reforçar o financiamento para a concretização de projetos de infraestruturas e negócios digitais em Angola. E através das nossas agências nós podemos convidar ou atrair vários outros setores-chave para o setor não só de infraestrutura, mas os outros. Portanto, muito tem-se falado sobre o corredor do Lobito, mas nós vamos muito para além do corredor do Lobito, garantindo, portanto, vários outros players que poderão, portanto, desempenhar um papel crucial na sustentabilidade económica do país. Na ocasião foi anunciada a abertura de uma nova linha de crédito para o corredor do Lobito. A medida será implementada pelo Banco de Importação e Exportação dos Estados Unidos, Exim Bank. Temos um orçamento de 135 mil milhões de dólares norte-americanos e até agora só gastamos 35 mil milhões. Tragam-nos esses negócios. Portanto, nós não financiamos projetos que não sejam credíveis ou mesmo aqueles que não sejam, digamos, financiáveis ou bancáveis. Então, desde que vocês tenham um projeto que nos apresentem e que haja retorno, por favor, apresentem-nos, que nós estaríamos dispostos a financiá-lo. Ainda sobre este assunto, a delegação de alto nível da administração Trump assegura que a funcionalidade do corredor do Lobito não está em risco, tendo inclusive revelado que vai ser feito um reforço de até 5 bilhões de dólares para investimentos ao longo de todo o percurso. O projeto não está em risco, muito pelo contrário, nós estamos profundamente comprometidos para com este projeto, portanto, tanto mais que nós estamos a tentar gerar cerca de 5 mil milhões de dólares que deverão ser alocados para este projeto e a atrair muito mais investidores. E metade desses investidores nem sequer faziam parte do projeto inicial, portanto, eles foram atraídos posteriormente. A conferência de imprensa serviu também para que os americanos esclarecessem rumores sobre a concessão de vistos e aplicação de tarifas.
O que eu gostava de dizer é que não há proibição ou emissão de vistos. Não existe ao nível dos nossos consulados. E a título de exemplo, o nosso cônsul está a emitir vistos quase todos os dias. Porém, o que nós temos nos deparado é sim com alguma limitação ou restrição na duração dos vistos que são emitidos. O porquê? Porque algumas pessoas utilizam os seus vistos para entrar legalmente no país e permanecerem lá. É por essa razão que eles estão a ser limitados. E relativamente às tarifas, como já deve ser do vosso conhecimento, portanto, elas ainda não estão a vigorar, isso porque estamos a aguardar pelas negociações sobre essas tarifas. Portanto, só depois destas negociações é que elas estarão em condições de entrar em vigor. Por seu turno, a Agência para Investimentos Econômicos Estratégicos garante que vai expandir o capital privado no país, por entender que Angola se apresenta como um dos destinos prioritários para o governo norte-americano. O ministro das Telecomunicações, Mário Oliveira, defendeu na última terça-feira a necessidade urgente de atrair mais investidores efetivos para o setor das TIC em Angola e não apenas financiadores. A declaração foi feita durante um painel que analisou os desafios e oportunidades no domínio da tecnologia espacial para as economias africanas, no âmbito da 17ª Cimeira Empresarial Estados Unidos da América, África. De acordo com o ministro Mário Oliveira, Angola apresenta hoje um ambiente regulatório estável, moderno e atrativo, resultado de reformas como as parcerias público-privadas, a lei da partilha de infraestruturas e a atualização do quadro de regulação eletrónica. No entanto, o governante mostrou-se preocupado com a timidez com que se investe no setor das telecomunicações em Angola. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos às vezes tem a ver com candidatos a financiadores. Nós temos muitos. Agora, candidatos a investidores, nós não temos tantos assim. Porque nós entendemos que um investidor, quando vem para Angola, participa no dia a dia, ou melhor, contribui de todas as formas efetivas para o sucesso do projeto. O investidor, muitas vezes, espera pelo lucro. Mário Oliveira falou da necessidade de haver mais investimento numa indústria de telecomunicações que produzem localmente. Nós em Angola, e acho que é um problema mais ou menos africano, temos muitas ofertas de serviços, mas nós precisamos de uma indústria de telecomunicações. Nós não temos no nosso país, no nosso continente, tantas fábricas assim de fibra óptica, de cabos de fibra óptica. Não temos fábricas de o router doméstico, que todos nós temos em nossas casas, são montados e importados. Por que não explorar esse ramo da indústria no nosso país? Indústria de torres de telecomunicações, antenas. Os operadores do setor destacaram a dificuldade que enfrentam com a inexistência de uma indústria de telecomunicações. Dificuldade muito grande. Estamos a dar dinheiro lá fora quando podíamos estar a usar o dinheiro, a usar melhor o nosso dinheiro em benefício próprio. A oportunidade é esta, que não somente em termos de fábricas de cabos de fibra óptica, mas de todo o resto de material que nós usamos na nossa indústria, é preciso realmente que os empresários vejam a proliferação e o crescimento da indústria, neste caso falando especificamente sobre o setor das telecomunicações, que vejam o crescimento do setor das telecomunicações, de todo o nosso ecossistema e daquilo que nós fazemos como atrativo para se criar uma indústria que produza os materiais que nós usamos e não tenhamos que estar constantemente a importar tudo aquilo que seja instalado nas nossas redes. Acontece é que muitas vezes em projetos novos, quando nós estamos a desenvolver projetos novos e, por exemplo, foi aqui referido os data centers ou os teleportes, obviamente, conforme eu referi, há ainda alguma falta de infraestruturas que são necessárias. Como é que nós superamos nós próprios? O painel serviu para trocas de experiências, onde empresas como a Amazon destacaram o seu percurso no domínio espacial, com o lançamento de mais de 3.000 satélites. No encontro, a investigadora norte-americana Danielle Wood apontou a importância da tecnologia espacial para setores como a agricultura, o meio ambiente e o turismo, com benefícios diretos para o desenvolvimento das economias africanas. Lindas áreas costeiras, são atividades que podem melhorar o comércio, bem a economia azul do oceano e podemos conectar os países
um ao outro. Precisamos de satélite para saber o que está a acontecer no ambiente das nossas águas frescas. E tudo isso pode ser feito com o apoio de tecnologia satélite e também requer que possamos adotar os dados e os modelos de diferentes. O segundo dia da 17ª edição da Cimeira Estados Unidos-África, que termina nesta quarta-feira, foi marcado por debates em torno de vários temas ligados ao futuro do continente. O Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, concedeu audiência a uma delegação do PNUD. A nossa colega Manuela Costa, ela acompanha essa audiência e vamos com mais detalhes para a conversa agora com a Manuela. Manuela, boa tarde. É consigo os detalhes. Boa tarde, extensivo para a audiência do Hoje Notícias a esta hora. Esta audiência entre o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, e a delegação do PNUD teve como pano de fundo o projeto Timbuktu, que vai ser implementado em Angola até o final deste ano. Este projeto visa essencialmente o fomento da agricultura e também a segurança alimentar para as populações do país, conforme referiu o Ministro do Ensino Superior, Albano Ferreira. Vamos ouvir um pouco das suas palavras quando falava à imprensa. Esta iniciativa do PNUD e a iniciativa Timbuktu em África vai trazer para Angola um centro de excelência que vai apoiar o país e a região no desenvolvimento de práticas agrícolas, sobretudo acelerando a criação de startups ou incubadoras de empresa ligadas ao ramo, melhorando as cadeias de distribuição e as cadeias de abastecimento relacionadas com a agricultura. Uma das componentes importantes do projeto é a componente da educação, portanto, no que diz respeito a práticas agrícolas de excelência e também o fornecimento de competências de nível financeiro e de enfrentamento de mercado para jovens e com tecnologia associada. Veja, o primeiro impacto é naturalmente fomentar a agricultura em Angola e em África. O segundo impacto está obviamente ligado à segurança alimentar das populações, não é? Em toda a África. O terceiro pode estar relacionado também com a perspectiva da industrialização da agricultura, portanto, trazer para a África uma agricultura moderna e de excelência para todos. Aqui as palavras do Ministro do Ensino Superior, quando desta reunião que mantiveram com a delegação do PNUD acerca deste projeto Timbuktu, que vai ser implementado em Angola até ao final deste ano e que vai começar pela construção de um centro de excelência. Mais logo, nos próximos serviços noticiosos da Rede Girassol, poderemos levar esta informação completa. Boa tarde. Manuela Costa, boa tarde, obrigado por essa partilha e estamos com certeza a tomar uma boa nota. Assinala-se hoje o Dia Mundial da Conscientização sobre o vitiligo e sobre esta ocasião, a data Associação de Vitilindos de Angola convida a sociedade a caminhar com ela numa jornada por dignidade, inclusão e empatia. E escreve mais para citar, no caso uma mensagem da Presidente da Associação, somos diferentes na pele, mas iguais em direitos, sonhos e valores, que cada passo dado nesta semana seja um símbolo de amor próprio, de luta contra o preconceito e de fortalecimento dos nossos associados em todo o país. Seguimos juntos com coragem, orgulho e esperança. Hoje Notícia recebe hoje a Presidente da Associação de Vitilindos de Angola, a engenheira Ana Cangombe. Boa tarde e bem-vinda. Boa tarde, Adilson. Somos todos iguais. Ainda quais são as barreiras a enfrentar para que, de facto, esse empoderamento da pessoa com vitiligo na sociedade seja cada vez mais forte? As duas maiores barreiras são o preconceito e a falta de inclusão. Mas isso refere ao mercado de emprego, à sociedade, à família. Quais setores é que há essa falta de inclusão? Sobretudo a sociedade em geral e no setor profissional, a falta de emprego. Nós tivemos ainda esta semana passada, um testemunho de um associado que foi para uma entrevista, uma unidade militar, e depois de passar por todas as fases
e ter os requisitos necessários para o efeito, foi-lhe dito que não podia ser aceito por ter vitiligo. Falou de aceitação, amor, autoestima também na mensagem que partilhou. Tem sido frequente esse tipo de relatos por parte das pessoas com, digamos, membros da Associação Vitilinos. Para já, parabéns pelo nome, achei o nome super interessante. Tem havido muitos relatos dessa natureza? Tem sim, bastantes. Nós temos muitos testemunhos de pessoas que sofrem com a estigmatização, mesmo no seio familiar. E isso deve-se pela falta de conhecimento da doença, o medo do contágio, o facto de ser uma coisa diferente, mas temos estado a trabalhar no sentido de conseguirmos reverter ao máximo este quadro. E como tem sido a intervenção da associação em relação ao setor da empregabilidade, em relação também às famílias, como têm agido? Nós temos estado a trabalhar, temos um projeto de inclusão na associação e temos estado a trabalhar com psicólogos, grupos de psicólogos voluntários que nos têm estado a ajudar a, primeiro, que eu considero que seja o mais importante, com os portadores de vitiligo e seus familiares no processo de aceitação e no processo de cura ou descoberta das causas que levam aos gatilhos emocionais que agravam os estágios psicoemocionais dos portadores de vitiligo. E também um dos nossos objetivos principais, está no nosso plano de ação para este ano, palestras de divulgação e informação sobre o vitiligo, causas, consequências, em escolas, unidades militares e policiais, ministérios, ou seja, gabinetes ministeriais, e a todas as outras instituições onde for possível nós fazemos esse trabalho. Entretanto, neste sábado, vamos sair às ruas com flyers e vamos abordar o máximo de pessoas possível para falar sobre o vitiligo, perguntar se conhecem, explicar o que é, transmitir ali alguma informação e, sobretudo, explicar as consequências que trazem para o indivíduo portador do vitiligo o tal bullying social e o preconceito de que tanto se fala. Não é infeccioso, não é contagioso, como normalmente as pessoas têm tido esta preocupação, mas quais são os sinais que se deve ter atenção quando surgir algum indício de vitiligo? Sempre que aparecer uma mancha branca, porque o vitiligo é caracterizado pela despigmentação da pele, então sempre que aparecer uma mancha branca em qualquer parte do corpo, é importante procurar por um médico dermatologista para identificar ou confirmar o diagnóstico. Para aqueles casos do diagnóstico já confirmado, há alguns cuidados que devem ser tidos. Nós aconselhamos o acompanhamento psicológico, porque não é só... E o mais importante, até a maior preocupação, não passa por aí, que as pessoas de fora, é a própria aceitação do indivíduo e descobrir de forma prematura, sempre que possível, qual o gatilho emocional que pode estar na origem disso. Se nós conseguirmos isso, nós conseguimos muitas vezes a regressão da doença. E quando falamos em regressão, estamos a falar na repigmentação de zonas já despigmentadas. Mas alguma informação gostaria de partilhar com a nossa audiência? Apenas dizer aquilo que já disse na minha mensagem que foi passada no início da entrevista. O vitiligo não é contagioso. As pessoas portadoras do vitiligo são capazes, sim, e estão aptas para qualquer tipo de atividade, quer seja física, profissional. Podem ser médicos, temos uma dermatologista médica, uma dermatologista com vitiligo, desculpem. O importante é nós percebermos que, enquanto sociedade, o vitiligo traz-nos um padrão diferente de beleza. E reafirmamos, somos todos iguais de facto. Somos todos iguais. Muito obrigado por essas explicações e por ter aceito o nosso convite aqui no Hoje Notícias. Nós é que agradecemos, eu vou agradecer em nome da Associação de Vitilinos de Angola por essa oportunidade que nos foi dada de podermos vir a falar um bocadinho mais daquilo que é a nossa causa e a nossa luta diária. Obrigado.
Luanda acolhe, nesta quarta-feira, o 9º Fórum Nacional sobre a Criança. O evento está inserido no âmbito das celebrações do mês da criança, o mês de junho, e visa sensibilizar a sociedade sobre a importância do desenvolvimento integral e proteção social da criança em Angola. O Fórum Nacional da Criança está a ser prestigiado pela Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço. A nossa colega Susana Ângelo está a acompanhar o evento. Susana, boa tarde. O desenvolvimento desta informação é consigo agora. Boa tarde, Adilson Garcia. De facto, estão aqui representadas 2 crianças por província que vêm, como disse, representar as demais da sua localidade neste fórum, onde elas são o centro das atenções. Este fórum também foi já aqui antecedido do Parlamento Infantil, que aconteceu ontem, onde as crianças levantaram as suas vozes para falar dos problemas que inviabilizam o seu pleno crescimento. Problemas como a violação sexual a menores, a questão da educação e também do registro de nascimento, só para citar algumas das situações ou problemas que as crianças levantaram ontem no Parlamento Infantil. Aqui neste fórum vão ser apresentados os resultados saídos das recomendações do último o fórum, o 8º fórum que aconteceu em 2023. Este 9º Fórum da Criança está a ser prestigiado por várias entidades do governo angolano e também aqui presenciado a ser também prestigiado pela Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, e pela representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, Najat Mijit. Durante o seu discurso de abertura, a Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, afirmou que uma sociedade mais justa e saudável para as crianças só vai ser possível se as ações desenvolvidas hoje, se as ações que forem desenvolvidas hoje sejam justas. Vamos ouvir as palavras da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço. As ações que desenvolvemos hoje em prol das crianças moldam o presente e constroem no futuro sociedades mais justas e saudáveis. Cabe aqui realçar a relevância da Constituição da República de Angola, que consagra de forma clara e inequívoca a proteção da criança. Destaco o artigo 80 da Constituição, que estabelece que as crianças têm direito à proteção especial da família, da sociedade e do Estado, nomeadamente contra todas as formas de abandono, discriminação, violência, opressão, abuso sexual e exploração. O mesmo artigo garante ainda o direito à educação, à saúde, à identidade, à alimentação, ao lazer e uma habitação condigna, atribuindo prioridade ao interesse superior da criança em todas as decisões que lhe digam respeito. Este desígnio constitucional e a preocupação das autoridades angolanas com os direitos das crianças levou à adoção dos 11 compromissos com a criança no ano de 2007.
a construção de uma sociedade mais justa e saudável para as crianças vai depender das ações que são desenvolvidas hoje. São as palavras da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, neste 9º Fórum Nacional da Criança, que junta as crianças das 21 províncias do nosso país, também aqui membros do Governo e das Nações Unidas. Este fórum acontece sob o lema Municipalização dos 11 compromissos. Aliás, é mesmo este o tema central deste Fórum Nacional, um assunto que vamos trazer ao pormenor nos próximos serviços de informação da rede Girassol. As imagens são de Armando Teodoro, Susana Ângelo, no palco das decisões que vão garantir um crescimento saudável das crianças. Boa tarde. Susana, boa tarde. Também obrigado por essa partilha. Tomamos boa nota. Encerra hoje a 17ª edição da Cimeira Empresarial Estados Unidos da América-África, que Luanda acolhe desde o dia 23 do corrente mês, na Baía de Luanda. Estendemos agora o sinal ao encontro da nossa equipa, que se encontra destacada no local do evento. Chamo agora o jornalista Alberto Capitão. Capitão, boa tarde. O desenvolvimento deste assunto é consigo. Muito bem, boa tarde a Adilson Garcia, boa tarde a quem nos acompanha por esta altura nos Notícias. Estamos, digamos que nos momentos derradeiros desta 17ª edição da Cimeira de Negócios Estados Unidos-África, que Luanda acolhe, como disseste, desde a passada segunda-feira, dia 23 de junho. É um evento que reúne mais de 2.000 participantes, entre delegados e também expositores, homens e mulheres de negócios do continente africano e da maior economia do mundo, vão buscando as melhores formas para a cooperação. Está comigo agora aqui em estúdio, no estúdio montado claramente pela Rede Girassol para acompanhar este evento, Jerônimo Pongolola, o administrador da IPEX, falando uma vez mais das vestes de porta-voz desta cimeira. Dr. Pongolola, como disse, estamos nos momentos derradeiros desta cimeira. Há instantes, quero começar por aí, esteve a participar de um painel que visou uma vez mais mostrar as oportunidades de negócios e o que o governo angolano tem estado a fazer para facilitar a captação de investimentos. Certo, obrigado, Alberto. Sim, nós estamos nas últimas horas do evento, pelo menos aqui no palco da Cimeira. A IPEX tem um espaço aqui montado na Cimeira, que chamamos Angola Business Talk, e é um espaço que foi preparado para abordarmos temas ligados à melhoria do ambiente de negócios ou ambiente de negócios em geral em Angola, oportunidades que existam no nosso mercado e espaço para que os empresários possam então mostrar os seus projetos e investidores possam ter acesso a essa informação e, caso estejam interessados, interagir com os mesmos. Hoje estávamos a fechar com um tema ligado à questão de impostos e investimentos. Temos connosco o diretor do ITIC, que é o International Trade and Investment Center, que é um instituto do governo norte-americano que lida com impostos e investimentos. É um instituto com uma vasta experiência. O diretor, inclusive, é alguém com uma vasta experiência não só nos Estados Unidos como em países africanos, e achamos oportuno tê-lo conosco para abordarmos as experiências que eles têm nas outras geografias. Quais são as grandes ou os grandes questionamentos dos empresários estrangeiros, desde africanos e americanos, que estão a participar deste evento e que apresentam a IPEX? O primeiro tema, por exemplo, apresentado foi o visto, a obtenção de vistos. Depois da obtenção de vistos foi a abertura de conta bancária. Depois da abertura de conta bancária tivemos o tema do repatriamento de capitais. E nós estamos muito felizes de estar a participar desses painéis porque são temas que nós podemos responder. Obtenção de vistos para investidores, existe por via da Agência de Investimento Privado, por via da IPEX, um serviço dedicado a eles. A obtenção de vistos para trabalho e vistos para investidores para entidades que utilizem a porta de entrada da IPEX é um processo muito célere. Nós fazemos isso em 5 dias. Tem vezes que nós conseguimos fazer em 24 horas, caso o promotor esteja devidamente preparado.
A questão da abertura de contas também é outro serviço que se encontra lá na nossa agência. Na nossa estrutura física temos também o mesmo serviço disponível para investidores. Depois temos o tema de repatriamento de capitais, que Angola tem uma lei para repatriamento de capitais, ou seja, não existe impedimento legal para que o promotor faça esse processo de repatriamento dos seus capitais. É responsabilidade, ou nós consideramos que é apenas um tema ligado às vezes à disponibilidade de moeda estrangeira, essa facilidade de fazer o repatriamento de capitais. Dar nota que esses questionamentos foram colocados por um empresário queniano. Muito bem. E para nós é interessante, e foi essa dinâmica que inclusive o especialista americano que esteve conosco ressaltou, o facto de termos nos painéis pessoas das mais diferentes geografias, trazendo o que são os seus questionamentos. Nós, a IPEX, tivemos a oportunidade de abordar e explicar que existe um caminho para resolver essa situação. Muito bem. Passamos essa mensagem e foi muito frutífero. Doutor, eu sei que ainda é cedo para fazermos o balanço como tal, mas há sempre aquele pré-balanço possível de se fazer. Estamos a caminhar para o final. Até o momento, números, dados desta cimeira. Números são os mesmos, mantemos-nos com o número de delegados, cerca de 2.800 delegados acolheram, mais de 5.000 pessoas estão envolvidas nesse processo, pelo menos aqui em Angola. Se nós tirarmos esse número de Angola, o número de certeza é bem maior. Finalizamos assinaturas de memorandos, estamos com cerca de 9 memorandos entre instituições do governo e instituições privadas, entre privados e privados. E para além deste número, outro que vale ressaltar, se calhar, são números dos empresários aqui. Nós estamos muito felizes com o número de empresários angolanos que se credenciaram logo no início, cerca de 490 empresários acudiram a esse espaço. Posso lhe garantir que esse número é superior, porque temos pessoas que aperceberam-se do evento só no decorrer do evento e vieram para cá. Nós tivemos 73 empresários americanos que estiveram aqui conosco. Tivemos 202 empresários que vieram de países africanos e depois tivemos as delegações do governo americano e delegações africanas, 38 delegados, membros de governos africanos e 63 membros do governo americano e instituições do governo americano. Esses são os números que nós tivemos assim grande em termos de geração os memorandos que foram assinados não rondam abaixo de 1,5 mil milhões de dólares. São os acordos que foram firmados, são os números que esses acordos trazem, que nós entendemos que é um número que irá definitivamente crescer a quando da implementação desses projetos. O corredor do Lubito, tal como na edição anterior que decorreu nos Estados Unidos da América e que Angola participou com uma delegação chefiada pelo próprio Presidente da República, voltou a ser como que o cartão de visitas de Angola. É o nosso cartão de visitas. Estamos a falar de uma infraestrutura regional, é uma estrutura que beneficia muito o continente e com o desígnio de África ser o novo motor de desenvolvimento econômico, estamos com uma estrutura, ou estamos com uma infraestrutura que vai obviamente contribuir para esse propósito. Depois temos também a questão da energia. Angola é muito forte no tema da energia. Temos a nova lei de distribuição de energia, onde chamamos operadores privados agora a entrar para esse mercado, e se nós conectarmos isso à necessidade de fazer crescer as nossas infraestruturas, sentimos que estão as bases criadas para esse processo. Portanto, o corredor do Lubito foi logo abordado. É bom que passemos a mensagem que quando nós falamos que existe muito investimento para o corredor do Lubito, não é só o corredor do Lubito, é tudo o que ele vai gerar. É toda a infraestrutura que deve ser criada e que deve ser aproveitada por causa da existência desse corredor. Temos esse agora, teremos mais outros corredores, temos infraestrutura a crescer a nível de todo o país e a nível de todo o continente. Doutor, antes mesmo de terminarmos, uma outra nota. Sei que a Ministra das Finanças deve participar de um painel ainda antes mesmo da cerimónia de encerramento, que vai ser presidida pelo Ministro Massano. Sim, ela é que vai fazer o encerramento dos nossos painéis. Temos um painel que ela irá abordar as parcerias Estados Unidos-África, qual deve ser a abordagem do governo, qual deve ser a abordagem do setor privado e como é que nós devemos nos preparar para conferir robustez a essa parceria Estados Unidos e África. E Angola é especial porque está a nossa ministra a falar. E aí teremos depois a cerimônia oficial. Nós temos a cerimônia de encerramento, a Excelência Sr. Ministro de Estado para a Coordenação Econômica fará o encerramento e o trabalho aqui, pelo menos no nosso palco da Cimeira, termina para os homens de negócio, para nós
colegas da comunicação, ainda iremos continuar alguns minutos. E depois, fora desse espaço, estão a acontecer então side events bem mais de networking, que irão decorrer ainda no dia de hoje, na quinta-feira e até o final desta semana. Há delegações que estão a sair também de Luanda para visitar outros locais? Estamos com delegações a visitar internamente, a visitar a nossa zona econômica especial, a nossa zona franca da Barra do Dande. Temos delegações que vão se dirigir para as províncias de Benguela, para as províncias da Huila. Temos empresários que simplesmente vão passar o final de semana aqui para desfrutar um pouco mais. Dar nota que nós temos muitos empresários estrangeiros. Nós podemos dizer que cerca de 85% de empresários que vieram dessa vez é a primeira vez que estiveram em Angola e eles estão simplesmente impressionados com o que eles viram. Portanto, temos muito potencial, o nosso foco tem que ser continuar a trabalhar arduamente. Muito bem, Dr. Jerônimo Pongolola, muito obrigado e, como disse, temos ainda muito trabalho pela frente, voltaremos a conversar ao longo deste dia ainda. É esta conversa que acabamos de manter com o porta-voz da 17ª Cimeira Estados Unidos-África, que o nosso país ainda acolhe, um evento que é marcado pelas parcerias que foram firmadas e em termos de resultados financeiros poderemos falar que estarão a rondar os mais de 1,5 mil milhões de dólares norte-americanos, de acordo com as palavras de Jerônimo Pongolola. Um evento que ainda decorre, daqui a pouco um último painel que vai contar com a presença da Ministra das Finanças e depois a cerimónia oficial de encerramento deste evento. Nós, Rede Girassol, continuamos deste lado a acompanhar tudo o que acontece para levarmos até a nossa audiência. Adilson Garcia é o que podemos avançar por esta altura e voltaremos tão logo seja possível. Alberto, boa tarde, mas por agora não é tudo em relação à Cimeira de Negócios dos Estados Unidos da América. Temos ainda a nossa colega Kina Santos, que encontra-se com o Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges. Kina, boa tarde. A atualização agora é consigo. A 17ª Cimeira, Fórum de Negócios dos Estados Unidos-África, arrancou esta manhã em Luanda com importantes painéis em debate. Um deles é o da energia renovável, a necessidade de eletrificação do país e do continente de forma geral. O Ministro da Energia e Águas é o nosso convidado, participou da Cimeira deste primeiro dia. O seu setor foi bastante citado, a energia renovável é um dos pontos de conversa aqui. Sim, nós enfrentamos em África um grande desafio, que é o de eletrificação, que é o acesso à eletricidade. Principalmente na África subsaariana, onde a pobreza energética é maior, nós temos ainda taxas de acesso inferiores a 40%, não obstante os abundantes recursos naturais que temos no continente, não só de energias renováveis, como também de combustíveis fósseis. E então este grande desafio que temos pela frente, e hoje foi feita de facto uma extensa abordagem a isso, é transformar esses recursos em prol do bem-estar das nossas populações. Não só utilizando as energias endógenas que temos hoje, principalmente a hidroelétrica, que é a mais abundante, como também a solar, com soluções de baixo custo, promovendo com isso o acesso em larga escala à população, como também utilizar recursos que não sejam poluentes. Nós estamos hoje a enfrentar desafios com os efeitos das alterações climáticas e, sem dúvida, utilizar combustíveis verdes, soluções de energia limpa, vão também garantir essa sustentabilidade ambiental que todos nós pretendemos alcançar. Querendo ou não, o resto do mundo depende da África para esta transformação. Exatamente, a África tem hoje abundantes recursos, aliás, recursos naturais e minerais, incluindo minerais. Hoje falou-se também nos minerais críticos. Hoje a indústria mundial, principalmente aquela que tem a ver com a eletromobilidade, depende muito de minerais críticos que são produzidos em África. A extração desses minerais requer energia, daí que os projetos de interligação com as regiões onde esses minerais críticos são mais abundantes, o leste da Angola, portanto a zona do Copperbelt, essas são zonas onde, de facto, as vantagens na transportação e comercialização de energia a partir do nosso país estão de facto identificadas, e nós queremos neste fórum também
promover a atração de investimento privado para essas interligações. Muito obrigado. Obrigado. Estivemos então assim a conversa com o Ministro de Energia e Águas de Angola, João Batista Borges, que falou do setor energético e também do tema levantado aqui durante a cimeira, que é da necessidade da transformação energética no continente para desenvolver a indústria. Nós voltaremos à antena com mais motivos de desenvolvimento. Quina, boa tarde, obrigado por essa partilha também. E com a Quina Santos, assim vamos a um intervalo, o primeiro desta edição de quarta-feira. Volte connosco dentro de breves instantes. O intervalo é curto. Seja bem-vindo à atualidade informativa no Hoje Notícias, edição de quarta-feira. Angola acolhe hoje a edição do Agro Summit, um evento de referência para o setor agroalimentar nacional que se propõe debater os grandes desafios e oportunidades na produção nacional, programas de financiamento, certificação em boas práticas agrícolas e também exportação. A Cristovina Bunga traz mais detalhes sobre este assunto e vamos conversar com a Cristovina agora. Cristovina, boa tarde. É consigo. Boa tarde, Adilson Garcia, e para quem nos acompanha, exatamente neste momento acontece a edição Agro Summit, um evento voltado ao setor agroalimentar nacional. Este evento onde está a ser abordado vários temas em destaque para os desafios e oportunidades da produção nacional, programas de financiamento, certificação em boas práticas agrícolas e exportação. Para mais informações, vamos nos juntar então com um dos oradores deste evento, Bernardo Ribeiro. Muito boa tarde, está em direto ao jornal Hoje Notícias da Rede Girassol. Este evento certamente está a ser realizado numa altura em que Angola aposta fortemente para a diversificação da economia. Boa tarde. Olá, muito boa tarde, muito obrigado. Sim, estamos numa altura decisiva, no momento de uma grande aposta no setor primário, portanto a nível da produção agrícola e pecuária. Neste momento estamos aqui reunidos para debater com entidades públicas e privadas temas que são prioritários, apoios da banca, das diversas entidades, debater questões relacionadas com logística, acesso a mercados, fortalecimento de alianças estratégicas com produtores, com a assinatura da Maxi, a insígnia do grupo Teixeira Duarte, portanto aqui em Angola, presente há praticamente 30 anos, fará 30 anos para o ano, e que desenvolve este programa de promoção da produção nacional desde 2012, portanto um programa focado no desenvolvimento agrícola para reduzir as importações e garantir o desenvolvimento de um setor que é prioritário para a economia, alavancando também, como disse, o tema das exportações e da certificação, que é uma mais-valia para o país no momento que se atravessa. Quais são os desafios da produção nacional? Os principais desafios hoje em dia acabam por ser defendermos efetivamente, no caso das exportações, o nome de Angola lá fora. As ligações logísticas são muito importantes, o acesso a fatores de produção, o acesso a crédito, daí termos trazido para este encontro, para este Agro Summit, diversos intervenientes, nomeadamente banca, empresas de logística, empresas de equipamentos, que como um todo têm que estar alinhadas para se conseguir afinar o setor produtivo e toda a cadeia de valor, porque não é fácil uma empresa sozinha fazer todo o processo e, portanto, eventos como este permitem que se consiga agregar valor ao longo de toda a cadeia para que no fim chegue ao consumidor, seja no mercado nacional, seja no mercado internacional, um produto com qualidade ao melhor preço possível. Muito obrigada. Adilson Garcia, esta é a informação que nós conseguimos colher então neste evento, de referir que a atividade reúne produtores, empresários, revisores políticos, especialistas nacionais e também internacionais. Obviamente que o desenvolvimento do que está a decorrer nesta edição Agro Summit lhe daremos a ver quando forem 19h45 no Girassol Jornal. As imagens são de Song Magalhães, Cristovina Bunga, boa tarde. Cristovina, boa tarde, obrigado por essa partilha também. Tomamos boa nota.
Tomaram posse nesta quarta-feira 60 novos subprocuradores-gerais da República. Segundo o Procurador-Geral da República e Presidente do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, Hélder Pitagros, os recém-impulsados vão cobrir a demanda processual existente para dar resposta célere à população. A nossa colega Brígida Icala tem mais dados. Brígida, boa tarde. É consigo. Boa tarde a Dilson Garcia e a todos que nos acompanham. Na verdade, nos encontramos na sede da Procuradoria-Geral da República, onde terminou há instantes o ato solene de tomada de posse dos 60 novos subprocuradores-gerais da República, que poderão então atender a demanda processual existente nos novos tribunais da relação existentes no país. Na sua intervenção, o Procurador-Geral da República e Presidente do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, Dr. Hélder Pitagros, afirmou que os novos impulsados poderão então ter um olhar atento no combate à corrupção e também darem solução aos problemas que afligem a população no quesito processual. E disse ainda que este número não será correspondente nesta fase, olhando para o número crescente de novas províncias, mas realçou que num prazo curto terão então de promover um novo concurso para a abertura de novos subprocuradores-gerais da República. Esta é uma matéria que nós com certeza poderemos levar então todo o desenvolvimento logo mais no Girassol Jornal. As imagens são de Manuel Matamba, Brígida Icala, a partir da sede da Procuradoria-Geral da República. Boa tarde. Boa tarde, extensiva a toda a equipa. Obrigado também por essa partilha. Tomamos boa nota. Agora a página desportiva. A Confederação Africana de Futebol, CAF, já divulgou os nomes dos árbitros que farão parte do CHAN. Na lista não consta nenhum angolano. São no total 60 árbitros selecionados, mas infelizmente nenhum angolano faz parte da lista. A CAF decidiu separar por 3 blocos. 25 árbitros principais, 22 árbitros assistentes passaram por uma série rigorosa de testes realizados no ano passado, especificamente em dezembro. A CAF, através desta iniciativa, faz questão de garantir a imparcialidade e qualidade da arbitragem em todos os jogos do CHAN, torneio que reúne melhores talentos africanos. A instabilidade no Médio Oriente vai marcar o debate entre os 32 aliados na Cimeira da NATO, que hoje termina em Haia, após o anúncio do presidente norte-americano Donald Trump de um cessar-fogo entre Israel e o Irão. Numa altura de contínua guerra na Ucrânia causada pela invasão russa e de fortes tensões no Médio Oriente, a reunião de alto nível da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a primeira organizada pelo atual secretário-geral da Aliança, Mark Rutte, arrancou na terça-feira com uma agenda centrada no debate dos acontecimentos mundiais e do seu impacto na segurança euro-atlântica. As autoridades sanitárias iranianas anunciaram que morreram pelo menos 610 pessoas e mais de 4.700 ficaram feridas nos últimos 13 dias, na sequência dos bombardeios em diferentes zonas do país. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, um grupo com sede nos Estados Unidos da América, oposição ao governo iraniano, afirmou que o número de mortos aumentou para 974, de acordo com a mesma organização. O último balanço indica que 3.458 pessoas ficaram feridas. As informações sobre o número de mortos e feridos têm sido tratadas com precaução, tanto no Irão como em Israel. E assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Angola, boa tarde, fique bem. Até o nosso próximo encontro.